Obrigada, senhor presidente. Eu queria me pronunciar sobre os cuidados e a urgência de termos em nosso país uma política nacional de cuidados. Aí eu gostaria de começar parabenizando e agradecendo o INEP por ter colocado luz num tema tão relevante como redação da prova do Enem desse ano e fazer com que estudantes de todo o país refletissem sobre as mulheres e a invisibilidade do trabalho de cuidar. É um dado de realidade que a sobrecarga das mulheres, especialmente as pretas e as mais pobres, com os cuidados de casa, com a faxina, a preparação das refeições, com os cuidados com as roupas da família, e de acordo com dados do IBGE, as mulheres dedicam o dobro das horas semanais a esses cuidados. Se formos somar os cuidados com os bebês, crianças, adolescentes, com as tarefas e reuniões escolares, idas aos médicos, tantas outras, esse percentual certamente aumentará muito. Os afazeres domésticos e os cuidados de pessoas da família fazem com que as mulheres tenham jornadas duplas, triplas, até mesmo quádruplas, para realizarem trabalhos que, além de não serem obrigação, além de não serem remunerados, ainda são desvalorizados, como se fossem uma mera obrigação e coubesse apenas às mulheres esses trabalhos domésticos e esses tipos de cuidado. No entanto, senhor presidente, eu gostaria de lembrar a todas as senadoras e senadores que existe também uma nação invisível de crianças, adolescentes, adultos com deficiência e de pessoas idosas que dependem completamente de terceiros para manter um mínimo de dignidade na vida. Isso porque elas têm deficiências severas ou ainda devido a doenças raras, degenerativas ou por conta da idade. O cenário mais comum é: a mãe para de trabalhar para cuidar desse filho, a renda da família diminui, a despesa aumenta exacerbadamente, porque é muito caro ter uma deficiência. E ainda quando um familiar idoso, que pelo envelhecimento adquire, por exemplo, um AVC ou um Alzheimer, acaba necessitando de cuidados e geralmente é a mulher, a filha, a nora, a neta, que para de trabalhar para assumir essa responsabilidade. Todas essas mulheres não têm nenhum tipo de apoio do Estado brasileiro. A ausência de uma política pública de cuidados faz com que as famílias inteiras sofram com o abandono e com a exclusão social. Eu costumo dizer que eu sou um exemplo prático da máxima de que sozinho não se chega a lugar algum. Sem a parceria e a dedicação de uma cuidadora, e que está aqui a Késia, entendeu? Que funciona como meus braços, minhas pernas, me ajuda em tudo para me dar mais saúde. E sem essa parceria de uma cuidadora, eu não poderia sair da cama. Eu não chegaria nem perto de lugares e postos que eu consegui conquistar ao longo da vida, mesmo depois de quebrar o pescoço e perder os movimentos de braços e pernas. Me estudei, sou psicóloga, sou publicitária, sou fundadora de uma ONG, fui secretária municipal, vereadora, deputada federal por 2 mandatos, representante de um comitê na ONU e senadora. E tudo isso só foi possível porque tive o apoio de um profissional cuidador. E além desses afazeres, dessas funções, eu também completei uma ultramaratona e uma maratona aquática de 24 quilômetros, mesmo tetraplégica. Se não fosse a ajuda desses profissionais, eu jamais chegaria em lugar algum. Contudo, ter o serviço de um cuidador no Brasil ainda é privilégio para pouquíssimos, quando na verdade deveria ser um direito. Diante dessa urgência de um quarto elemento na configuração da Seguridade Social, que é o de cuidados, além da saúde, previdência e assistência social,
3 senadores se uniram há cerca de 4 anos para criar um projeto de lei com a proposta de uma política nacional do cuidado. Eu, junto com os senadores Eduardo Gomes e Flávio Arnes, nos debruçamos sobre esse tema e realizamos duas pesquisas em parcerias com o Data Senado, com as pessoas cuidadas e com os cuidadores. E os resultados foram muito ricos e buscamos, por meio do PL 2797, que protocolamos no ano de 2022, dar respostas aos anseios da sociedade e de uma legislação que dê aos cuidadores familiares e profissionais apoios no desenvolvimento do seu trabalho e oferecendo a eles uma rede de suporte. É um projeto robusto que, no momento, está sob relatoria do nosso querido senador Paulo Paim. Portanto, em muito boas mãos, para garantir uma política nacional de cuidados. Não podemos nos esquecer que o número de pessoas idosas tende a dobrar nas próximas décadas. E, além disso, o número de pessoas que trabalham como cuidadores de idosos pulou de 2004 para 2017 de 4.300 para 34.051, um salto imenso em menos de uma década. Olha quanta geração de emprego e renda a gente pode alcançar com esse projeto. E no projeto a gente propõe que o governo forneça cuidadores custeados pela assistência social. Também julgamos importante um plano de inclusão previdenciária dos familiares, das mães que ficam impossibilitadas de trabalhar devido a parentes em condições de dependência. Com isso, a gente vai crescer o número de contribuintes no Brasil. Instituímos também um auxílio assistência para todos os segurados da Previdência Social, que terão um adicional de 25% para trabalhadores e aposentados com deficiências que dependam de cuidados de terceiro para auxiliá-los na manutenção de condições dignas de vida, saúde e segurança. E para terminar, senhor presidente, pessoas cuidadas e pessoas que cuidam, elas devem ser apoiadas de todas as formas pelo Estado e pela sociedade. A gente tem que ter consciência que a gente precisa cuidar de quem cuida. Muito obrigada, senhor presidente.